Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. A limpeza urbana representa, em média, a terceira maior despesa dos municípios brasileiros, ficando atrás apenas da saúde e da educação. Mesmo assim, muitas cidades ainda não têm serviço de limpeza urbanos adequados. E quando os resíduos não são tratados de maneira correta, a contaminação do meio ambiente e da população é certa. Mas como saber se a sua cidade está tratando de maneira correta o lixo? Com o objetivo de avaliar o grau de adesão de uma cidade às metas da Política Nacional de Resíduos Sólidos, o CELUR e a PwC criaram o Índice de Sustentabilidade de Limpeza Urbana. Esse índice é a ferramenta que acompanha a evolução dos resultados, do planejamento financeiro e das metas das gestões municipais. Olá, Nova Cidade, ideias para uma nova cidade. Hoje vamos tratar de um tema que todo mundo ouve falar, entre uma prática, digamos, uma prática empresarial do poder público para com as empresas privadas. E a gente sempre ouve falar de PPP, parcerias público-privadas. Estamos aqui com uma especialista, a doutora Ana Paula Caudalho, da Caudalho Associados, especialista em direito empresarial, e vai dar uma aula para a gente sobre PPPs. A doutora Ana Paula, a gente sempre tem um tema que se deixa escapar a pauta. A gente estava conversando aqui antes de começar o programa. Uma PPP, qual a diferença de uma PPP? Onde ela pode ser aplicada? A senhora estava falando, a PPP ela só é aplicada onde não há lucro, é isso? Não é bem não há lucro. Bom, primeiro agradeço a apresentação. Como especialista, a gente faz esse trabalho no escritório realmente. E assim, a PPP é uma das formas de contratação do poder público. São várias. Tem o contrato administrativo, que é pela lei de licitação tradicional. Você tem a concessão de serviços e obras públicas e você tem a PPP. São muito próximas em si a concessão e a parceria público-privada. A concessão ela é mais conhecida porque as pessoas já ouvem falar dos pedágios, das estradas. Então, a concessão ficou uma coisa mais simples das pessoas entender. Eu uso, eu pago. E a iniciativa privada, que é a concessionária, administra e faz com que aquilo esteja sempre bom para o uso. Mas é o usuário quem paga. Quando o serviço público ou a obra pública, ele precisa ser prestado ou feito, mas ele não se autossustenta, o usuário ou não paga, como é o caso da saúde pública, um hospital, certo, ou o que ele paga não é suficiente para custear aquele serviço, aí nós temos a parceria público-privada, em que o poder público passa o serviço, através de uma licitação, de uma concorrência, para a iniciativa privada administrar de forma mais eficiente o recurso que ele tem, complementado ou não por aportes financeiros de outras fontes, usuários, investimentos. Isso é uma opção da parceria. Certo, mas a PPP, pelo que eu entendo, ela sempre pressupõe que o serviço não custeia aquilo que ele tem para oferecer, sim, é isso? Sim, necessariamente ele não consegue se autossustentar. Então, quando a gente está falando de concessão de rodovias, ela se autossustenta ao longo do tempo, com investimentos certo, esparçados, por isso que tem que ser de longo prazo, ela se autossustenta. A PPP, ela não pressupõe que esse serviço se pague sozinho. Entendi. Então, haverá necessariamente aporte financeiro público, recurso público. Inclusive, uma das condições para que o gestor público possa fazer a parceria público-privada é que ele esteja dentro do índice de endividamento da Lei de Responsabilidade Fiscal. Porque senão ele também não pode contrair, porque ela é considerada um financiamento público. Entendi. Né? Então, essa diferença tem sido muito difícil até dos órgãos técnicos entenderem como é que isso se processa. Então, por isso que eu disse no começo, porque todo mundo fala de PPP, quer dizer, às vezes nem o gestor público tem conhecimento da aplicabilidade, digamos assim. Exatamente, exatamente. Veja, numa concessão,
em que se autossustenta, o poder público vai atuar como um poder regulador do serviço para que atenda o usuário, que é o público, né, atenda de forma satisfatória, e ele vai sempre analisar e autorizar as tarifas públicas por esse serviço. Então o pedágio não fica, a concessionária não pode pôr o valor que ela quer, passa por todo um processo de análise para que o poder concedente autorize ao aumento ou não daquele pedágio. Mas vai continuar se autossustentando. É para isso que ela existe. E para dar lucro, evidentemente, para a concessionária, porque é uma empresa privada. E toda empresa privada vai para o mercado com a finalidade social de ter lucro. Então, isso é indiscutível. Na parceria público-privada, a finalidade, inclusive um dos requisitos da legislação, é o atendimento do usuário, que é o público, bem, eficiência, né? Eficiência e a preservação do interesse do ente particular, da empresa que está participando, que está sendo a parceira privada naquele instrumento contratual. Isso é requisito da lei, não é que eu estou privilegiando uma empresa ou não. Então a lei vem como requisito, inclusive de forma diferenciada de outros instrumentos públicos, com a necessária divisão equalitária dos riscos do empreendimento entre o parceiro público e o privado. Não pode ficar sozinha para o parceiro privado. Ok. Bom, programa Nova Cidade de hoje, a gente falando com a doutora Ana Paula Caudalho, coordenadora jurídica do CELUR, esclarecendo para a gente sobre as parcerias público-privadas, Doutora Ana Paula, onde é aplicável a PPP? No âmbito estadual, municipal, federal? Nos 3 âmbitos, inclusive em autarquias, como o IBAMA pode fazer PPP, né? Qualquer um dos ministérios, secretarias estaduais, ela pode ser aplicada por qualquer um dos entes públicos. Existe uma legislação federal, e é indicável sempre que as entidades estaduais e municipais também façam sua própria lei, evidentemente obedecendo os parâmetros da lei federal, né? Mas aplicando de forma mais próxima ao local onde a parceria vai ser executada. Agora, doutora Ana Paula, existe algum nível do Estado que usa mais a PPP? Por exemplo, o nível federal usa mais, o nível estadual usa mais? Olha, hoje eu acho que nós não temos ainda uma possibilidade de verificar exatamente nessa prevalência. A União sempre é um órgão em que se utiliza mais convenientemente, entendi, pelo tamanho, pelas responsabilidades, pelo orçamento, né? Porque embora a gente tenha um sistema federativo, o orçamento estadual e municipal ele é muito dependente de repasse federal. Então, até por essa característica de orçamento... Doutora Ana Paula, do jeito que está, a gente tem um Estado federativo por enquanto, até hoje, porque amanhã a gente não sabe... Bom, também tem essas surpresas, né? Tem essa. Tem essas surpresas. Doutora Ana Paula, diz uma coisa, que você deve ser, tanto é que a senhora é uma especialista no caso, existe uma diferença entre a legislação que rege as parcerias no âmbito federal, no estadual e no municipal? Tem diferença, dizendo? Veja, como eu estava dizendo, a lei... que rege parcerias é uma legislação federal. O município tem competência para estabelecer características próprias que não desnaturem a instituição em si que a lei federal criou. Então, assim, pode haver algumas adaptações? Pode. A gente costuma dizer que a lei local pode exigir mais do que a lei federal, mas não pode abrir mão de exigências já previstas na lei federal. Não sei se dá para entender. Sim. Ela pode ser mais detalhada. Mas não pode sair, mesmo com a lei local, ela não vai poder sair dessas características de repartição dos riscos, de preservação do ente privado, assim como o atendimento do usuário. Não vai poder deixar de existir uma outra grande e fundamental diferença entre parcerias, concessões e contratos. É a existência necessária de uma garantia do poder público, uma garantia financeira para aquele parceiro privado. Então, tudo isso, pode haver uma legislação local? Pode, mas deverá contemplar todas essas naturezas que já estão na lei federal. Doutora Ana Paula, pela sua experiência aí como profissional da área jurídica em relação às parcerias, e em relação às parcerias que vêm sendo implantadas, elas estão sendo implantadas com sucesso? Em alguns casos.
Em alguns casos. Eu vou falar de dois setores que infelizmente estão com alguns problemas, inclusive até por entendimento do que é um instrumento. Uma das maiores parcerias públicos-privadas que nós temos em andamento, ela é de 2010, e é a revitalização do centro ali da área portuária do Rio de Janeiro, que começou muito bem instituída, com um fundo garantidor administrado pela Caixa Econômica, e na captação, com foco na captação de recursos através dos terrenos que serão objeto de revitalização. Ao longo do tempo, esse fundo investidor optou por emitir certificados como se fossem ações relativas... Desculpe interromper, essa é uma parceria estadual, federal? É uma parceria estadual. Estadual. Não, minto, federal. É uma parceria federal ali. Foi feito pela federação, das Olimpíadas e tal. Não, ela vem na linha de revitalizar o Rio de Janeiro. Entendi. Só que coincidiu. Mas ela tem também essa revitalização do centro. E aí esses certificados foram emitidos para serem vendidos ao mercado. Eu não tenho condição de comprar um terreno para revitalizar, mas eu tenho ações desse terreno, seria mais ou menos isso. Entendi. Ao longo do tempo, essas ações foram precificadas por instrumentos diferentes do mercado, quer dizer, se distanciaram do valor real do metro quadrado. Então, hoje, o fundo existe, tem 10 bilhões, mas 80% deste fundo não tem liquidez, porque esses certificados não são vendidos, estão lá parados. Entendi. E muito altos. E aí parou a revitalização da área portuária do Rio, porque não tem. Então a parceira privada já está com um débito altíssimo, já entrou na justiça e, na verdade, quem sai prejudicado é a população. Quer dizer, ela não pode fazer valer esse título porque ele está defasado, é isso? Exatamente, ele está guardado na Caixa. Entendi. Mas não tem adquirente. Quer dizer, ele tem valor, mas ele não... E por lei a empresa não pode vender a mais do que ela comprou o título, é isso também? Não, a Caixa, na verdade, que é a gestora, está, na realidade, precificando acima do mercado. Ele teve uma valorização muito alta. Entendi. E o investidor, ele vai pagar o preço de mercado. De mercado. Né? É como ações. Se a empresa apresenta um péssimo desempenho na bolsa, o valor da ação cai. E o investidor vai pagar o preço de mercado. Entendi. Não o preço que o acionista pretende. Agora, doutora Ana Paula, nesse caso específico, qual é a solução para isso, por exemplo? Trazer a marcação a mercado dessas ações para realmente trazer liquidez para o fundo, né? Na verdade, teria que ser feita essa adequação, porque senão o Estado vai fazer o quê? Ter que assumir a parceria. E para assumir de forma deficitária, que é uma encampação dessa parceria, que a lei chama, não compensa, né? Então, a solução seria realmente trazer uma precificação melhor neste fundo. Agora, de outro lado, nós temos um outro setor que tem muito interesse e é um instrumento muito importante, a parceria para esse setor, que é o da limpeza urbana. Todos nós produzimos lixo. Isso é uma certeza que nós temos, né? E a gente não pensa aonde vai esse lixo, que existe um custo para tirar esse lixo e que existe um custo de destinação desse lixo, de correta destinação desse lixo. E é um serviço público, e é um serviço municipal, de competência municipal, né? Então ele se adequa perfeitamente às características da parceria público-privada, porque ele não se autossustenta. Mesmo que você tenha uma taxa de lixo ou um valor orçamentário para a destinação desses resíduos, ela dificilmente acompanha o custo desse serviço. Então, pela natureza, pela obrigatoriedade do serviço, até pela dificuldade de individualizar o custo desse serviço, porque numa semana você produz mais lixo que outra, o seu vizinho tem mais gente na família, enfim, ela se adequa perfeitamente à PPP. Então, nós temos cidades que estão fazendo leis locais, ou mesmo através da lei federal, a implantação da contratualização da limpeza urbana, coleta e destinação, varrição, via parceria público-privada. Ocorre que aí nós temos um outro grande problema, que é o entendimento do que é essa parceria. Em muitos locais, a parceria é feita por uma gestão anterior, e aí não há nenhuma partidarização da questão,
Mas o novo administrador entende aquele contrato como um contrato ou como uma concessão. Então, ele acaba fazendo exigências que não cabem naquilo. Agora, dona Paula, deixa eu fazer uma interrupção na sua explanação. A gente vê todos os principalmente candidatos, a falarem das PPPs como se fosse a solução do planeta. Ao mesmo tempo, quando o cara se elege, se existe uma PPP em vigor, ele começa a questionar, e quer dizer, isso não causa uma insegurança, porque se o cara faz, pelo que eu entendo, se o cara faz uma PPP com uma duração de 20 anos para aquilo que ele investiu possa ser viável daqui a 20 anos, o cara tem, no quarto ano, corre o risco de... Veja, o que acontece, como não é possível simplesmente rescindir uma parceria público-privada, ela não rescinde, né? Ela pode caducar, ela pode ser extinta, e com o encampamento daquela atividade pelo poder público, muitas vezes ocorre o estrangulamento financeiro do parceiro privado, né? Então a nova administração entende que há algum requisito não cumprido, faz representações para os órgãos de controle, suspende pagamento. E aí você tinha 4 anos, 5 anos daquela parceria, com uma perspectiva de 30, 35, que é o prazo máximo, né, de retorno, e você se vê na obrigação de prestar o serviço, porque é uma atividade essencial, lógico, da qual não se pode abrir mão, e ao mesmo tempo sem ter o recurso financeiro que estava acordado naquele instrumento, né? E aí existe a grande questão que deveria haver pela lei, que é a garantia financeira dessa PPP, seja via um seguro feito pelo poder público, seja via um fundo garantidor, ou bens imóveis. Em alguns locais são bens imóveis, mas a legislação prevê a garantia, mas não trouxe normas específicas para eu executar essa garantia. Então, quando você tenta acionar para receber a garantia, o que você descobre é que você vai ter que entrar na fila das ações ordinárias de cobrança, que lá na frente virarão precatórios a serem pagos daqui 20, 30 anos, e evidentemente com o risco de quebra da empresa. Segurança jurídica é o princípio que qualquer empresa tem que ter, qualquer investidor tem que ter para se lançar no mercado. Se ele não tiver segurança jurídica e ele tiver um valor a ser investido, sejamos sinceros, nós faríamos isso. Deixaríamos o banco rendendo, né? Se eu vou fazer um investimento é porque eu tenho perspectiva de, obedecidas as regras, ter o retorno financeiro daquele empreendimento. Isso é o que está previsto na lei. Agora, doutora Ana Paula, essa forma imprevisível da continuidade, ela também não sobe o preço quando você vai implantar uma PPP, ela não sobe o preço também, porque a empresa já fala, poxa, eu tenho um risco aí grande desse contrato não ser cumprido, isso aí não vai lá para cima. Não só a precificação de tudo que é arriscado aumenta, como o interesse do mercado diminui, restando poucos players dispostos a participar do mercado. Quanto maior a segurança jurídica, necessariamente maiores interessados você vai ter. Isso aumenta a concorrência, isso garante a efetividade, garante a economicidade dessa PPP. Então, quando a gente não tem essa segurança jurídica, a gente tem uma restrição natural de mercados, porque poucas serão as empresas dispostas a correr esse risco. E vão precificar, evidentemente. Agora, existe uma noção, às vezes errônea, principalmente em serviços públicos essenciais, que a PPP é cara, né? Então, a gente pode falar de algumas cidades aqui de São Paulo, no ABC, por exemplo, em que a PPP, no contrato, tem um teto aí que, no início, seria de 13 milhões mês, por exemplo. E aí se fala, nossa, é muito dinheiro. Realmente, 13 milhões é muito dinheiro. Mas se você pegar uma cidade que tem uma média de 820, 822 mil habitantes, com este valor por mês, você tem um custo em torno de R$15 por pessoa, por mês, para a coleta do lixo, destinação, varrição de ruas. Quer dizer, ela não é cara.
Implantação de coleta seletiva, também que o Brasil está atrasado. Implantação de coleta seletiva também, incluso neste valor, com os postos de recebimento e processamento desses resíduos, né, recicláveis, com caminhões específicos para isso. Então, se discute muito que é caro ou que não há, mas não se analisa que na parceria público-privada você consegue medir a eficiência do serviço e o custo unitário desse serviço. O que se perde quando esse recurso está dentro do orçamento público, não destacado, que vai ter que ser prestado de qualquer forma. Então, a grande vantagem é a transparência que a parceria público-privada traz para esses custos. Ok. O programa Nova Cidade de hoje está entrevistando a doutora Ana Paula Caudalho, que é coordenadora jurídica do Celur e especialista em direito empresarial. Doutora Ana Paula, com palavras finais, como a senhora vê a solução para que as PPPs sejam minimamente cumpridas, alguns mecanismos a serem implantados? Eu acho que assim, a legislação existente é muito boa, mas precisa ser aperfeiçoada. Então, já existem instrumentos de garantia e é necessário que sejam executáveis essas garantias, para que cada administrador, quando assuma, saiba quais são as suas obrigações para com o parceiro privado e entenda o significado daquela parceria público-privada, tanto em termos financeiros como em termos de atendimento ao usuário, e não seja tão fácil deixar de cumprir a parceria, deixar de honrar as cláusulas específicas daquele contrato. Também acho que seria interessante que ficasse bem claro, embora se subentenda da legislação, que o contrato de PPP não pode ser um modelo, que ele é um contrato relacional, ou seja, ele tem que ter obrigações equivalentes, direitos equivalentes entre o parceiro público e o privado. Isso teria que ficar bem claro, que ele não pode ser um grande modelo, que ele tem que ser redigido item a item para aquele serviço, para aquela específica obra ou que vai ser implantada via PPP. Eu acho que são fundamentais. Tá legal. Doutora Ana Paula, obrigada pela presença. O programa Nova Cidade de hoje entrevistou a Ana Paula Caudalho, coordenadora jurídica do Celur, e esclareceu para a gente, teve uma aula sobre parceria público-privada. Tá bom, gente? Nova Cidade volta semana que vem. Queria